Olá, olá, boa tarde, bem-vindos à nossa exposição Oda, uma apresentação do Ministério da Cultura e uma realização Oda Design. Eu quero agradecer a todos os patrocinadores e apoiadores desse projeto. Esse momento não seria possível sem esse incentivo e essa união para estarmos aqui hoje. Bem, hoje vamos falar sobre design, conexão e cultura. Estamos com mais de 20 marcas aqui hoje apresentando seus trabalhos. E essa exposição ela tem um tema, a vida que queremos construir. Foi uma provocação que nós da produção tivemos para, enfim, trazer algo muito maior do que só a exposição como um todo, esse momento. A gente acredita que o design é um agente de transformação da sociedade. Por isso, essa intenção de trazer a palestra da Lúcia Helena. Então, hoje, nós estamos aqui com os expositores, com os palestrantes, trazendo essa reflexão sobre a vida que queremos construir. Então, com uma alegria imensa, eu convido a professora Lúcia Helena Galvão a estar conosco. Boa tarde a todos. Uma grande satisfação estar em Curitiba mais uma vez. Espero que a gente possa ter um bom bate-papo, agradável, a respeito desse tema tão bonito, né? Que a vida que queremos construir parece tema de poesia. Então, acho que toda fala sobre ele deve ter alguma coisa de poesia. E eu espero conseguir passar isso. Vamos falar então, todos vocês sabem que sou da Nova Acrópole, e Nova Acrópole existe aqui em Curitiba, uma grande escola temos aqui. Convido todos vocês a conhecerem um trabalho muito bonito que é feito aqui. Tá? Vamos então para o nosso tema de hoje. A vida que queremos construir. Filosoficamente falando, não basta que você tenha uma declaração de boas intenções. Tem que fazer um trabalho concreto de reflexão, de construção de propósitos, de elementos que te permitam ter realmente essa vida que você quer construir. Alguma coisa me incomoda aqui, só um minuto. Pronto, resolveu. Enfim, essa especulação, essa busca de o que é de fato que eu quero fazer no mundo, o que eu quero deixar aqui. Eu sempre falo a respeito de deixarmos o mundo um pouquinho melhor do que aquele que encontramos. Eu vou colecionando essas frases que, para mim, dizem respeito a uma vida que vale a pena ser vivida. O Steven Pressfield, que é um escritor muito interessante, talvez alguns de vocês tenham ouvido falar num trabalho que eu faço, baseado no livro dele chamado Como Superar Seus Limites Internos. Já devem ter ouvido falar. Numa passagem do livro dele, ele fala uma frase também que me deixou muito marcada, em relação a isso, de lembrar o que eu quero construir, o que eu vim fazer aqui. Lá pelas tantas, ele diz que nós viemos aqui para empurrar a humanidade para a frente, 1 milímetro que seja, no seu longo caminho em direção a Deus. E eu achei essa frase tão inspiradora que hoje eu ainda lembro quando fico meio perdida. Que é mesmo que eu estou fazendo aqui? Eu vim empurrar a humanidade, 1 milímetro que seja, para a frente, no seu longo caminho em direção a Deus. Eu vim fazer diferença, eu vim ser fator de soma, eu vim construir a mim mesmo como ser humano. Enfim, há muitas maneiras de falar a respeito dessa vida que queremos construir. Agora vamos pensá-la um pouco mais em detalhe, não é? Em primeiro lugar, o que queremos da vida? Isso é fundamental. É como se você fosse construir uma casa. Você tem que contratar um arquiteto que vai desenhar a planta. E nessa planta você vai ver exatamente o que é que você quer. O formato, a disposição da casa, até a casinha de cachorro lá fora, né? Você sabe tudo o que você quer que aconteça ali. E a partir daí você contrata um engenheiro, um mestre de obras, que vai começar a construir no dia de hoje. Para saber o que fazer hoje, ele tem que olhar para a obra pronta. Não é assim? Fundamental. Então, cada dia, cada pedra que a gente coloca, a gente tem que olhar para a obra pronta.
E isso é uma questão que a gente chama de propósito, que é um dos elementos fundamentais quando nós pensamos no que queremos fazer da vida. E não é uma coisa complicada, gente. Às vezes as pessoas me perguntam, como eu acho o meu propósito? Você é ser humano? Sou. Então já achou. A natureza tem um único propósito para toda a condição humana. Ela tem um único propósito para todos os vegetais, fazerem fotossíntese e serem base da cadeia alimentar. Ela tem um propósito para os animais, exercerem o instinto de sobrevivência, instinto de perpetuação da espécie. E ela tem um propósito para os homens, saírem daqui mais humanos do que entraram, com valores, virtudes, sabedoria. Ou seja, toda a nossa vida deveria ser direcionada para esse ponto. Eu sempre peço que cada um faça um exercício de imaginação e se coloque no último dia da sua vida. Imagine, nesse momento, que tipo de ser humano você quer ter construído em si mesmo. Qual é a sua obra pronta? O que você quer ver do lado de dentro? Quais as virtudes você quer ter adquirido? Que tipo de ser humano você quer ser? E olhando para trás, que rastro você quer deixar? Que rastro você quer deixar no mundo? Que rastro você quer deixar para o outro ser humano que interage com você? Esse é o teu propósito, é a obra pronta. Portanto, se nós não temos isso, nós somos um barquinho à deriva, que vai sendo jogado pela maré para onde os ventos sopram, ou seja lá o que for. Muitas vezes, quando eu paro as pessoas e pergunto qual é o seu propósito, qual é o seu sentido da vida, elas me falam de projetos. Eu quero viajar para o exterior. Isso é o seu propósito? Quando você voltar do exterior, você vai fazer o que com o resto da vida? É comprar um carro. E daí? Você comprou o carro e o resto da vida. É claro que não pode ser isso. Isso é um projeto, que como projeto pode ser bom ou mal, mas não é suficiente para justificar a tua vida. É importante que a gente saiba onde a gente quer chegar com tudo isso. Para construir a nossa obra todos os dias, a gente saiba que queremos fazer diferença, queremos somar para a nossa vida, para a vida do outro, para a vida do mundo em geral, deixar o mundo um pouquinho melhor do que nós encontramos. Não viver em vão. Isso filosoficamente é um grande objetivo, não viver em vão. E aí vamos começar a questionar um pouquinho quais são os valores que nos são passados pela nossa cultura atual, que nos são passados pelas circunstâncias que nos influenciam, pelo mundo em que vivemos. Vamos falar um pouquinho sobre eles e refletir? Pacote felicidade mínimo. O bichinho está contente, mas não tanto assim. Podia estar mais, né? O que é o pacote felicidade mínimo? É aquilo que a sociedade considera como mínimo para estar feliz. Conforto, segurança, saúde, lazer. Tá bom, se eu tenho tudo isso aí no nível mínimo, eu tenho o pacote felicidade mínimo. Mas imagine como o ser humano é muito mais do que isso, embora não saiba, ele vai continuar sentindo necessidades. Ele vai continuar sentindo carências. E aí o que ele vai fazer se ele não conhece outra coisa a não ser essas? Ele vai procurar o pacote felicidade máximo, que é esse aqui. Esse bichinho está muito contente, não é isso? Ou seja, mais conforto, mais segurança, mais saúde, mais lazer, mais do mesmo. Porque ele não tem outra opção dentro do seu menu de opções. Ele acha que se lhe falta alguma coisa, é porque ele tem uma quantidade pequena desses 4. E ele corre atrás da mesma coisa, até que chega um ponto crítico, quando ele começa a perceber que ele não precisava de mais de um carro. Ele só usa um carro de cada vez. Vai fazer o que com esse tanto de carro? Vai usar para combinar com a cor da roupa? O que vai ser isso? Porque ele precisa de tantos apartamentos se ele só mora em um. E ele vai vendo que isso não lhe acrescenta felicidade. Isso é muito interessante, existe uma pesquisa sobre isso, que é chamada de curva da felicidade. Eles dizem que quando você está no eixo cartesiano, e você está aqui embaixo, não tem nada, você conquista a primeira casa, conquista o primeiro carro, é uma subida bastante significativa. Quando você conquista o segundo, o prazer já é bem menor, uma linha bem menos inclinada. Chega um determinado momento, gente, que você conquista o terceiro, o quarto, curiosamente, a linha começa a cair. Provoca decréscimo de felicidade, exatamente porque as pessoas percebem que isso não está mudando a sua vida em absolutamente nada. E começam a entrar numa crise. Se tem alguma angústia existencial, vão começar a entrar numa crise. Bom, se não é isso, é o quê? E a sociedade não aponta para o que possa ser. E aí muitas vezes vem o desespero. Vocês já devem ter visto, não é incomum
pessoas com uma fortuna significativa com problemas existenciais graves, às vezes com grave depressão, ansiedade e coisas do tipo. Ou seja, já não sabem mais para onde correr. Tá? Então, essa questão do pacote de felicidade máximo tem duas reações. Quando obtemos, que as coisas não ficam tão melhores quanto a gente imaginava, fica mais do mesmo, não nos traz grande satisfação. E quando não obtemos, que aqui é aquela tempestade, né? Ah, coitado de mim. Se alguém te pergunta, por que você não é feliz? Porque numa casa como eu moro não dá para ser feliz. Se eu tivesse uma casa maior, porque com um carro como eu tenho não dá para ser feliz. Você pelo menos tem uma fantasia de onde está a felicidade. Se essa fantasia fosse realizada, você ia procurar felicidade onde? Se você não conhece mais nada. Percebem? Que no fundo essa fantasia até nos protege. Se eu tivesse tal coisa, seria feliz. Aí você dá todas as coisas para ele e ele continua infeliz. Aí ele vai entrar numa crise, porque ele já não sabe mais o que está faltando. Tá? Então essa fantasia do não ter, de uma certa maneira, protege a sua sanidade. Ele acha que a felicidade está ali. Qual a solução? Imaginem vocês, falando mais uma vez de uma pesquisa. Houve uma pesquisa que uma ocasião dizia que você fazendo uma entrevista com pessoas de 5 pontos diferentes do globo, e eles fizeram realmente amostragens em 5 pontos diferentes do planeta, perguntando o que era a felicidade para eles, essas pessoas descreveram um padrão de consumo equivalente ao de um cidadão norte-americano mediano. Ou seja, estamos globalizados mesmo, porque em pontos distantes do globo, o que elas veem pela TV, o que elas veem pelo cinema, elas desejavam isso. Um padrão de consumo de um homem norte-americano mediano. Se a gente fizer uma conta muito simples, a gente vai ver que isso não vai dar. Simplesmente porque se você multiplica 8 bilhões de seres humanos pelo padrão de consumo de um homem norte-americano mediano, você não tem como suportar uma humanidade tão consumista assim. Não temos recursos, o planeta não suporta. Então o que vai acontecer? Grande parte dessas pessoas vão ter esse sonho frustrado, não vão realizar. E quando os sonhos são frustrados, que a vida começa a ficar apática, que a gente não vê graça nas coisas, o que a gente começa a fazer? Voar. É o campo da fantasia. Que aí a sociedade já tem todas as trilhas prontas para você fugir. Porque sabe que você vai fugir. Chega um momento que você não vai aguentar um tédio de uma vida que você acha que não tem tudo o que você queria. E vai começar a procurar rotas de fuga. E as rotas já estão todas pavimentadas. O primeiro você vai começar com o quê? Com telenovela, com seriados, dorama, né? Isso está super na moda, né? Que mais? Big Brother ou qualquer coisa desse tipo. Aí pode partir para outras variantes, vai para o consumismo. Consumir te distrai, você fica satisfeito. Que mais? Aí por aí pode partir talvez para uma pequena depressão, parte para um medicamento controlado. Às vezes parte para o alcoolismo, pode partir para drogas. Tem pessoas que vão esgotando essas alternativas e vão desesperando. Algumas chegam até às portas de eliminar a própria vida, por não encontrar saída em lugar nenhum. Mas é uma busca de fuga que já está ali prontinha. Porque como a humanidade não vai se realizar, isso está previsto já no esquema, matematicamente, já tem as rotas de fuga prontas. E o que é mais engraçado que eu acho, é que essas rotas de fuga muitas vezes são compartilhadas. São tomadas em coletivo. Recordo que muitos anos atrás, eu cheguei no meu local de trabalho e havia um grupo de pessoas conversando. E essas pessoas estavam muito preocupadas. Nossa, você viu o que aconteceu com a Maria Lúcia? Coitada, como é que ela vai responder a isso? Ah, meu Deus, mas ela não merecia isso. E não sei o que, eu pensei, bom, algum problema com alguém. Deve ser algum familiar, né? Vou lá perguntar se eu posso ajudar em alguma coisa. Cheguei lá, gente, vocês precisam de alguma ajuda? Aconteceu alguma coisa grave? Ah, você é muito alienada, Lúcia. Você não sabe quem é a Maria Lúcia? É personagem da novela das 8. Como é que você é alienada desse jeito? Você não viu o que aconteceu com ela? Não, eu não vi, eu dou aula todas as noites, não vi. Ou seja, eu realmente me senti em outro planeta, mas o que eu achei mais interessante ali foi como eles estavam, de fato, sofrendo. Eles estavam mergulhados todos numa fantasia coletiva. Ou seja, a fuga, às vezes, se faz em grupo. Um reforça a fantasia do outro. E ninguém conta que está todo mundo fugindo da vida. Ninguém conta, não pode tocar nesse assunto. Mas ficam todos voando juntos.
E a vida é tida como insípida, monótona, desagradável. Para que eu vou voltar para a vida? Eu tenho que estar sempre boiando, sempre derivando. Uma vez eu vi uma pessoa e falava sério, falava a respeito das razões da violência. E dizia, por exemplo, da nossa dispersão nos dias atuais. Como é que um ladrão, como é que um ladrão consegue tirar a carteira do bolso de alguém sem que essa pessoa perceba? Às vezes tira a carteira de um bolso, tira a chave do outro, tira o pente do bolsinho que está aqui, e o cidadão não vê. Onde ele estava nesse momento? Onde? Derivando em alguma fantasia. Derivando numa vida mais colorida do que essa. Certamente estava desdobrado. Não estava presente aqui de corpo e mente, porque com certeza essa vida não lhe parece interessante. Então começamos com as nossas rotas de fuga, criando algo que seja mais colorido. Ou você cria isso artificialmente dentro de uma rede social. Começa a tirar fotografias idealizadas e coloca lá para todo mundo achar que você realmente é a pessoa realizada e feliz. E para tentar enganar a si próprio, que no final das contas somos nós mesmos que nós queremos enganar, não é? Bom, continuando, o que é um ser humano feliz? Esse é um cartoon da década de 20 que mostrava o que era considerado um ser humano feliz. Na ópera, com aquele pince-nez, né, muito bem vestidos, ou seja, basicamente uma pessoa rica, uma pessoa bela, de boa aparência, né, uma pessoa conhecida, ou seja, que tenha alguma popularidade, que todo mundo a reconheça, e uma pessoa que todo mundo ame. Que tenha muito amor, que todo mundo ame, ou seja, beleza, riqueza, fama e amor. Isso é o básico que as pessoas consideram como alguém invejável. Será que a gente também deseja essas coisas? Provavelmente sim, né? Provavelmente sim. Mas o que a gente deseja através dessas coisas? Vocês já pararam para perguntar? Quando eu quero algo, qual é a necessidade real que está lá por trás que eu quero satisfazer com esse algo? Porque talvez não seja só isso, talvez seja uma necessidade que está muito mais profunda, que você está decodificando dessa maneira, mas talvez você queira outra coisa. Vamos lá dar uma olhada? Então vejam só, questionando os nossos sonhos, vamos ver o que a gente realmente está querendo. Sonhos de beleza. E aí nós vivemos a época, um dia desses me disseram que nós vivíamos a era não da computação, nem da inteligência artificial, mas da harmonização facial. Eu achei ótimo. A era da harmonização facial significa o quê? Queremos vencer o tempo, não queremos envelhecer, queremos ter uma beleza eterna. Mas não vencemos as leis da natureza até agora, e eu estou achando difícil que a gente faça isso. Cá entre nós, não quero deixar vocês descontentes, mas eu acho difícil que a gente venha vencer as leis da natureza, pelo menos por um período bastante longo. Portanto, mais cedo ou mais tarde, a bela aparência que a gente investiu tanto, e a gente investe muito para manter, em determinado momento ela se vai. Quando as taças se desgastam, porque vão se desgastar, faz parte do processo da vida. O que será que a gente realmente queria quando queria ser tão belo? Será que a gente não queria uma beleza que o tempo não é capaz de tocar? Se você é uma pessoa fraterna, essa é uma beleza que o tempo pode tirar de você? Se você é uma pessoa justa, se é uma pessoa íntegra, se é uma pessoa solidária, essas coisas só se fortalecem com o tempo. Elas fortalecem com a maturidade. E elas dão beleza, sim, e muita. Uma pessoa que tem uma virtude, ela transborda a beleza. É interessante porque você vê, as crianças têm essa visão. Quando alguém gosta muito delas, trata elas muito bem, você pergunta, fulano é bonito? É, o tio é bonito. E às vezes você olha, não vê beleza nenhuma, mas ela vê, por quê? Porque gosta dela, porque trata bem, porque trata com carinho. Ou seja, na visão dela, essa beleza é prioritária. E realmente é. Essa beleza, se nós buscamos uma beleza de caráter, uma beleza de alma, uma beleza de valores, é uma beleza permanente. Essa não te deixa na mão, que essa não vai te abandonar nunca. Portanto, se buscamos beleza, quem sabe a gente busca um pacote mais completo, de alguma coisa que jamais vai nos deixar. Eu acho que vale a pena investir. Vale bastante a pena investir. Não que eu tenha alguma coisa contra fazer tratamento de beleza corporal. Nada contra, mas é insuficiente. E mais cedo ou mais tarde vai te deixar frustrado.
Busque a beleza que permanece, a beleza que contagia, a beleza que transforma alguma coisa no mundo. O que mais que a gente quer? Riquezas. Bom, a maioria das pessoas quer, que gostaria de ter mais recursos, gostaria de ter mais riquezas, mas será que a gente quer realmente o quê? Qual é a riqueza que a gente está buscando? Será que é mais do mesmo? Eu quero possuir mais carros, mais casas, mais o quê? O que é que eu quero possuir? O que está me fazendo falta? Talvez o que eu queira possuir de fato seja isso aqui, ó. Possuir a mim mesmo. Talvez seja isso que de fato eu quero possuir. Se eu tenho um carro que está ali na garagem e eu possuo esse carro, eu comando ele e ele me leva onde eu quero ir. Não é isso? Se eu tenho uma casa, eu entro e saio nela a hora que eu quero, eu comando o que haverá lá. Eu tenho a mim mesmo? Eu comando tudo o que eu faço? Se eu quero me concentrar em alguma coisa, eu digo, pensamentos, concentrem-se nisso. Ele se concentra? Se eu quero ter estabilidade emocional, eu chego para mim e digo, emoções, parem de saltitar. Eu quero ser mais estável, mais sereno, eu quero ter paz. Elas te obedecem? Percebam bem, se eu digo para as minhas pernas, levem-me até aquela caixa de som. Elas me levam. Vocês imaginem o sacrifício que seria para eu fazer uma operação simples como essa. Chegar naquela caixa de som se eu não dominasse as minhas pernas. Iria me agarrando pelos cantos e os braços tentando compensar e as pernas querendo ir para lá, seria terrível. Um esforço muito maior a gente tem para chegar aos nossos objetivos, aos nossos propósitos, quando a mente e as emoções não querem. Não é fácil fazer isso. Se eu sou dono de mim mesmo, eu tenho algum comando aí, eu tenho alguma serenidade emocional, eu tenho algum controle mental, eu não fico naquele turbilhão de ideias sem sentido o tempo todo, que às vezes não me deixam nem dormir. Eu posso me concentrar nas coisas que faço, eu posso pensar naquilo que eu considero como nobre, justo e bom. Eu tenho algum comando sobre mim mesmo. O que é meu, eu comando. Talvez no fundo a gente queira possuir a nós mesmos. Porque essa posse a gente sai adquirindo meio mundo e não tem essa posse. Não busca, não trabalha por isso. Portanto, eu não me importo quantas coisas você tenha, mas me importo que você não deixe de buscar ter a si próprio. Porque aí você vai ter a maior de todas as realizações. Aí você tem paz, que é uma das formas mais requintadas de felicidade. Estabilidade emocional, pensamentos direcionados àquilo que é nobre, justo e bom. Tudo direcionado para aquilo que te faz crescer. Então, essa é a verdadeira posse, eu acho, que a gente está buscando. Essa, de fato, traz felicidade. O que mais? De fama. Muitas vezes como o gatinho, né? Uns subindo em cima dos outros. Por que a gente necessita de fama? Essa é mais engraçada ainda. A gente necessita que todo mundo saiba quem a gente é. Necessita ser reconhecido, sonha com aquele dia que a gente vai sair na rua e todo mundo vai sair nos cumprimentando. Essa necessidade de fama, será que você quer realmente ser reconhecido pelas pessoas? Ou talvez você esteja querendo ser reconhecido por si mesmo. Ou seja, famoso para os demais, anônimo para si próprio. Marilyn Monroe, tão famosa, uma das atrizes mais famosas da história, no diário dela, vocês devem saber que foi publicado há cerca de 3 anos, um diário de Marilyn Monroe. E num determinado momento ela dizia, as pessoas dizem que me amam, mas na verdade elas não podem me amar, porque elas nem me conhecem. Na verdade, nem eu mesma me conheço. Isso ela dizia com uma angústia tão grande, com um peso psicológico tão grande, me deu pena quando eu li isso. Nós queremos muito ser reconhecidos pela nossa consciência, virar para dentro de nós e ver quais são os recursos com os quais eu conto, quais são as virtudes que eu tenho, quais são os meus sonhos. Nós queremos muito o reconhecimento da nossa própria consciência. Se você conhece a si mesmo, reconhece os teus valores, reconhece aquilo que você é capaz de fazer, reconhece os seus sonhos, o seu propósito, com certeza você vai estar feliz. E não precisa tanto assim que os demais te reconheçam. Bom, se você quer isso, tudo bem, como um capricho, seja lá por que for, porque isso te traz algum prazer. Mas o principal reconhecimento, a principal fama que nós precisamos é sermos reconhecidos pela nossa própria consciência. Diante de mim mesmo eu sei quem eu sou, eu me garanto. As pessoas que eu amo, eu garanto que as amarei sempre, que elas sempre podem contar comigo, porque eu sei da profundidade dos meus sentimentos. Eu sei
da profundidade dos meus pensamentos. Eu sei quem eu sou e sou muito satisfeito com isso. Esse é o reconhecimento que a gente quer, o ideal que nos traria felicidade. E por trás do amor, o sonho de ser amado por todos. É um sonho muito bom, né? Embora ele deveria ser completado por amar a todos também. Mas esse desejo da estima, do reconhecimento, do amor, que depende do nosso próprio amor, o que será que nós realmente quereríamos com isso? Se você pensar que o desejo de ser amado por todos acaba culminando num deserto, e eu vou explicar para vocês por que acaba culminando no deserto. Se você pega um Platão e vai ver o que ele diz, por exemplo, do amor, que ficou conhecido como amor platônico, né? O amor como aquilo que basta a si mesmo, não necessita de nenhuma contrapartida, sustenta-se como um ato de consciência pela vida inteira. É um amor que se realiza em si mesmo, não precisa nenhuma contrapartida, nenhuma recompensa, duradouro, profundo. Esse tipo de amor. Se a gente parar para questionar quantos desse tipo eu já tive na minha vida, com sinceridade, sozinho, no seu cantinho, vai questionar quantos sentimentos incondicionais que você é capaz de sustentar por toda uma vida, que não necessita de nenhuma contrapartida, quantos assim você teve? O próprio Platão fala que a maioria dos sentimentos entre nós são horizontais. Namorado dá o beijinho na namorada, se ela não dá o beijinho de volta, ele já se sente lesado. Eu dei um beijo e não recebi nada de volta. Em alguns casos, os pais esperam que os filhos, na velhice, os atendam. Se não os atendeu, bom, eu investi e não tive meu retorno. Ou seja, muitos casos, nós temos uma relação de troca, que não tem nada a ver com o verdadeiro amor, que é sempre vertical. Sempre comunica dos mundos, e sempre é generoso e se satisfaz por jorrar, não espera nenhuma contrapartida. Se você vai perguntar quantos sentimentos desse você teve na sua vida, você vai parar num deserto. Você vai perceber que são pouquíssimos, se é que você vai achar algum. Pouquíssimos. E aí, é desesperador estar num deserto? Não. É muito melhor você estar num deserto real do que você estar num castelo voador de fantasia. Ah, quanto eu amei na minha vida. Vai ver, não tem um amor legítimo. Quando você constata que não teve, agora você tem bases sólidas, pode começar a construir. Um sentimento que seja digno de uma existência humana. Um sentimento desses justificaria uma vida humana inteira. Um verdadeiro amor justificaria uma existência humana. Tentar não deixar esse mundo sem construí-lo, sem saboreá-lo, sem vivê-lo em profundidade. Aquele amor que não retém, que não aprisiona, que empurra os seres em direção ao seu bem, que não quer nada para si, quer ser simplesmente um fator de contribuição para a felicidade do outro. Que dá asas e não as corta. Esse tipo de amor tão especial, que eu tenha, justifica a minha vida. Portanto, quando eu vou atrás de amores profundos e verdadeiros, eu acabo percebendo que eu não conheço o que é isso. E que preciso experimentá-lo e vivê-lo, se eu espero que alguém o tenha em relação a mim. Eu tenho que vivenciar esse amor e saber do que se trata. Então, no fundo, talvez queiramos é aprender a amar, por trás dessa necessidade tremenda de ser amado por todos. Ou seja, quais são as necessidades de fundo, o que realmente está doendo no nosso coração? Não é aquilo que aparece, são outras coisas que estão lá atrás, que se a gente se aprofunda em si mesmo, pode encontrar. Continuando, conquistas reais. Até agora vimos conquistas muito fantasiosas, muito superficiais, né? Que deixam aquele gosto amargo na boca, que não nos completam como seres humanos. As conquistas reais da vida são uma aventura. Uma grande aventura, a maior de todas as aventuras. Me desculpem, mas eu às vezes vejo uns esportes radicais, espero que ninguém pratique aqui para não ficar ofendido comigo. Vocês já viram aquele body jump, que a pessoa se amarra no elástico, se atira no precipício e fica fazendo toim, 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 toim. Vamos e venhamos, eu gosto de aventura. Preciso fazer uma coisa dessas? O que a humanidade ganha de eu fazer toim, toim, toim? Você quer fazer aventura? Olha, a gente está precisando na Nova Acrópole. Vai abrir uma escola de filosofia na África. Estão precisando de voluntários. É aventura, meus caros. Faça uma aventura que vale a pena, que traga algum benefício à humanidade.
a si próprio e à humanidade. Ou seja, aventuras que não têm sentido são, no fundo, também uma carência de viver a grande aventura, que é a minha vida realizada, plena. No fundo, sentimos falta disso. Normalmente acontece, ao longo dos anos, de pais virem conversar comigo a respeito do vício dos seus filhos em joguinhos. Vários vícios, mas também dos joguinhos. Tem gente que vicia tanto que não dorme, né? Fica no quarto e fica acordado a noite inteira naquilo. Tem gente que vicia muito. E aí, de tantos pais me perguntarem o que fazem, como resolvia isso, eu fui parar para pensar, por que um jovem, às vezes até um adulto, fica tão prisioneiro disso? Por que gosta tanto de joguinho? Não que eu tenha nada contra, mais uma vez, mas os excessos são os excessos, né? Por que essas pessoas gostam tanto de joguinho? Aí eu cheguei a uma conclusão fantástica, gente, que simplesmente o joguinho pegou tudo aquilo que daria sabor à vida e reproduziu numa escala menor dentro de uma tela. As virtudes do joguinho são as virtudes da vida. Como a vida não está tendo graça nenhuma, a gente simula a vida dentro de um joguinho. E aí ele vai dar para a gente a oportunidade de vivenciar aquelas coisas que no palco real da vida não vivenciamos. Vamos dar uma olhada nisso para vocês verem? Olhem que interessante. Objetivos claros. Objetivos claros são propósitos. Desde o início da história tem que saber onde eu quero chegar. O joguinho não é assim? Me desculpem, mas eu sou de uma pobreza para poder reconhecer joguinho, que é uma coisa terrível. Não entendo nada disso. Só conheço o Super Mario. Então, os meus exemplos são todos com Super Mario. Super Mario, desde que você liga o joguinho, você não sabe que ele quer salvar a tal da princesa Peach? Para que você vai jogar se não soubesse disso? Logo de início ele te diz onde ele quer chegar. Então, que graça teria? Ele está lutando contra quem? Para quê? Desde o início você tem que saber onde ele quer chegar. Quer salvar a princesa Peach. Agora vale a pena o combate, vale a pena a batalha. Desde o início ter objetivos claros. E isso dá entusiasmo, isso dá saga, isso dá motivação. Eu tenho um objetivo grande, eu tenho um propósito grande de vida. Isso dá motivação. A humanidade em geral não tem propósito nenhum, anda em círculos, não sabe onde vai chegar e muitas vezes nem quer saber. Isso torna a vida terrivelmente desmotivada e insípida. Para que lutar, para que passar pelas adversidades, se eu não quero chegar em lugar nenhum? Qual é o sentido de tudo isso? O sofrimento se torna absolutamente aleatório, sem nenhum fundamento. Eu não quero chegar em lugar nenhum. Então, objetivos claros, a primeira coisa que um joguinho exige de você. E a vida também. O que mais? Dificuldades como desafios. Você quer ver um jovem, um adolescente irritado? Dá um joguinho fácil para ele. Ele vai ficar zangadíssimo com você. Está pensando, já superei essa etapa. Dá um joguinho desse de criança para mim. Quero um negócio que seja do meu nível. Ele gosta de coisa que tenha dificuldade. Por que ele gosta? Porque ele sabe que quando ele enfrenta as dificuldades, as adversidades, quando ele vence, ele se eleva num outro patamar como jogador. Ele agora não é o mesmo. Ele agora tem um outro patamar. Ele esnoba para os coleguinhas, em que nível você está? Eu já estou no nível 7, eu estou no nível 9, maravilha. Ou seja, ele sabe que as dificuldades superadas o fazem crescer. E a gente na vida, será que não é a mesma coisa, não? As adversidades superadas não fazem com que a nossa consciência suba um degrau? Nos dá a possibilidade de lidar com a vida de uma maneira muito mais humana, muito mais prática? Não é assim também na vida? É do mesmo jeito. Se nós soubéssemos disso, não teríamos tanta autopiedade por passarmos por adversidades. Entenderíamos como uma oportunidade de promoção, de crescimento. Teríamos as adversidades como oportunidade de sermos seres humanos maiores, com uma consciência mais ampla, mais elevada. Portanto, seria muito menos dramático. Sempre vai ter a sua dose de dificuldade, de dor, mas seria muito menos dramático se nós soubéssemos que as dificuldades não vieram para nos derrotar, vieram para nos promover para um outro nível. Se você chegasse diante das adversidades e dissesse, eu vou passar por você e vou sair maior do outro lado. O garoto com jogo tem certeza disso. Eu vou passar por essa dificuldade, vou passar para o nível 8, vou crescer. Essa mesma certeza diante das dificuldades, vou te superar e vou sair maior do outro lado. Isso foi copiado da vida, gente. Evidentemente. Daí vem muito da nossa garra, da nossa saga, da nossa capacidade de canalização de vontade. Vem muito daí.
desse se sentir desafiado pelas adversidades e querer sair maior do outro lado. Isso é copiado da vida. O que mais podemos ter aqui? Aprende-se a manejar ferramentas. Vou dizer para vocês que eu não tenho a mínima capacidade de lidar com aquelas ferramentazinhas não tenho coordenação motora. Quando eu jogava o Super Mario, eu sempre jogava o bandido em cima dele, ou ele em cima do bandido, não sabia mexer com aqueles teclados, enfim, jogava ele muro abaixo, matava o Super Mario, não tinha condições de lidar com aquele negócio. Um joguinho tem muitas ferramentas. Se você aprende a lidar com elas, rapidamente você elimina o adversário. Você sabe qual o comando que aperta no lugar certo, que você vai lá e joga o adversário para fora, não é isso? Quem é esperto no comando desses elementos todos que o joguinho oferece, vence muito mais fácil. Será que a gente não tem também um monte de ferramentas, um monte de comandos dentro de nós? Nós temos inteligência, temos criatividade, temos imaginação, temos vontade, temos um monte de ferramentas que, bem utilizadas, vão deixar para trás todas as tuas dificuldades com vantagem. E vão tirar das dificuldades oportunidades. E vão estar sempre crescendo. A gente tem ferramentas fantásticas. Nós já utilizamos todas as nossas ferramentas. Às vezes nunca tivemos a oportunidade de saber que eu sou uma pessoa criativa. Vivemos a vida inteira sem chegar a essa constatação. Por quê? Porque não ousamos experimentar. A nossa inteligência, o mundo atual pede tão pouco de nós de inteligência, tanta mecanicidade, tão pouca inteligência, que a gente chega às vezes numa idade avançada e tem dúvida, será que eu sou inteligente? A gente não sabe usar as ferramentas da vida, o kit ser humano, que nos permitiria viver muito melhor. E estamos aqui para isso. Isso nos foi dado para nós construirmos a nossa vida humanamente bem. Ou seja, também é a mesma coisa. Coisas copiadas da vida. Todas essas coisas. Recorre-se ao tutorial, não é assim? Menino, aquele que gosta de aprender rápido o jogo para derrotar os coleguinhas, ele vai lá e lê o tutorial, que é o que o cidadão que fez o jogo escreveu. Dizendo como é que maneja o jogo, dizendo como é que ganha mais fácil. Ou seja, ele pega a experiência do passado, não é assim? Todo mundo que já jogou, aquele que criou o jogo, toda a experiência que vem ali, para ele não começar do zero, para ele não estar aqui apanhando naqueles níveis preliminares, para ele já passar rápido para níveis mais avançados. Todo menininho, às vezes criança ainda, eu fico impressionada como é que o menino, você coloca um livro para ler na mão dele, ele não lê, mas tutorial de joguinho, eles engolem aquilo. Porque quero começar ganhando, quero começar lá na frente. Vocês acham que vida não tem tutorial? Gente, o tempo que só o Homo sapiens está por aqui tem 200 mil anos. Só o sapiens, 200 mil anos vivendo adversidades, dores, perdas, falta de autocontrole, sofrendo com essas coisas e encontrando alternativas, encontrando saídas. Será que quem soube viver não deixou alguma coisa para nós? Exatamente o que a filosofia nos traz, pessoas lá atrás que souberam viver e gostaram de ensinar e deixaram coisas fantásticas para ensinar. Você pega, por exemplo, uma escola de filosofia que felizmente está na moda agora, que é o estoicismo, eram fantásticos para dar resposta às dificuldades da vida. Você lê um livro como aquele dos estoicos, qualquer um deles, ele te dá a possibilidade de ver a vida de uma maneira muito mais avançada, não ficar preso em pequenas coisinhas. Quem soube viver sempre gostou de ensinar. Mas nós não queremos aprender do passado, né? Nós achamos que nós, tão modernos, imagine o que é uma pessoa contemporânea, que vive na era da informação, vai aprender com um cidadão que viveu lá no início do Império Romano? Não, nós já superamos isso, nós sabemos muito mais do que eles. Sabemos em relação a dominar as coisas, não em relação a dominar a nós mesmos. Há um exemplo que o fundador de Nova Acrópole sempre dava, que eu acho muito interessante. Se você pega uma biga romana lá atrás, um cidadão conduzindo uma biga romana, e o cidadão que conduz um avião a jato hoje, cresceu a máquina ou cresceu o ser humano? Avançou a máquina ou o ser humano? Você pode me garantir que esse cidadão do avião a jato é mais equilibrado, é mais solidário, é mais pacífico, é mais harmonioso do que aquele condutor da biga lá de trás? Não pode garantir. Não podemos. Muitas vezes pode ser o contrário.
Ou seja, progrediram as coisas com as quais lidamos e não necessariamente nós que somos os condutores das coisas. Como seres humanos, temos muita coisa para aprender do passado em relação a saber viver, a arte de viver. Tem muito tutorial, gente, mais do que vocês possam imaginar. Quem viveu bem adorou ensinar. Tem muita coisa que a gente poderia aprender para partir daí. Como dizia Isaac Newton, numa carta que ele escreve a um amigo, Robert Hooke, ele diz: eu vi mais longe porque enxerguei montado nos ombros dos meus antepassados. Imagina se a gente fosse querer construir avião hoje e voltasse ao 14 bis, ninguém faria isso. Todo mundo ia para o ITA, aprender tudo que foi desenvolvido e ia partir daí. Todo mundo quer ser médico, vai aprender numa faculdade de medicina tudo que foi desenvolvido e vai partir daí. Agora, em relação à arte de viver, que é mais complicada do que qualquer outra, qualquer garoto se sente doutor. Será que é assim? É a mais complexa das artes. Carl Jung dizia, vocês conhecem Carl Jung, o grande fundador da psicologia analítica, que é mais fácil você começar do zero e construir uma nave que te leve à lua, do que começar do zero e construir um conhecimento que te leve ao interior de si mesmo. É uma viagem muito complexa e podemos aprender do passado. Há muitas dicas valiosas que podem nos ensinar muito. Grandes personagens, grandes filósofos do passado que deixaram coisas muito boas. Então também temos isso na vida. Curioso, né? Tudo. Basicamente o joguinho se tornou divertido porque copiou a vida. Se você colocasse essas coisas dentro da vida, ela se tornaria uma saga irresistível, uma aventura fantástica. E daria gosto viver. Mas a gente baniu isso da vida, tornou a vida absolutamente apática e simula isso em mundos paralelos. É isso que a gente faz, simula essas coisas em mundos paralelos, porque perdeu na vida real. Aí você vai dizer, não, mas você está me falando de um joguinho, Lúcia. Um joguinho é uma coisa totalmente falsa, uma ilusão. O que tem a ver comparar um joguinho com a vida? Joguinho é totalmente virtual. Se eu disser para vocês que a vida, em grande parte, também é virtual. Se um pai satura do garoto jogando aquele bendito joguinho, porque você não sai da frente do joguinho, ele vai lá e puxa a tomada da parede e derruba o joguinho do garoto, né? Se não tiver a bateria abastecida, derruba na hora. Não vai haver um momento que a natureza vai lá e vai arrancar a nossa tomada da parede? Se eu arranco a tomada da parede do joguinho do garoto, apaga aquele jogo que ele está jogando, apaga o que ele fez naquele jogo, mas o que é que não apaga? O que é que não se perde quando você tira a tomada da parede? A habilidade dele para jogar, ele perde? Não perde. O que ele aprendeu no decorrer desse jogo, a habilidade dele para jogar, fica com ele. Ele guarda com ele. E assim também, no dia que nos tirarem da parede a tomada, a habilidade para lidar com a vida é algo que, segundo muitas tradições dizem, também não pode ser tirado de nós. Isso é carregado e isso constitui a nossa própria essência, o que nós aprendemos da vida, o que levamos da vida. Então, a vida também é virtual, mas a construção de si mesmo é uma meta real. Se eu construo a mim mesmo como uma pessoa justa, solidária, com todas as virtudes que falamos aí a palestra inteira, quem pode tirar isso de mim? Se eu não quiser entregar. Quem pode me tornar injusto à força? Quem pode fazer com que eu fique indiferente à dor alheia, à força? Como? Isso é uma conquista que, se você procura resguardá-la, ninguém, nada tira isso de você. Talvez nem a própria morte. Ou seja, a meta real por trás do joguinho é treinar o garoto. A meta real por trás da vida é treinar a nós para sermos seres humanos. É isso que vale quando se tira a tomada da parede. É isso que faz diferença. É isso que realmente fica. Não só com a nossa natureza, mas com a natureza em geral, né? O aprendizado de lidarmos com a natureza humana e também a natureza à nossa volta. Preservarmos a harmonia com todos os tipos de vida. Isso é uma das virtudes mais profundas e necessárias. Talvez a gente não passe para o futuro como a era da inteligência artificial, como a gente pensa, mas como a era das catástrofes ambientais. É mais provável.
Então, o conhecimento de si próprio também te permite, respeitando a vida dentro de você, respeitar a vida do lado de fora. E ter essa virtude como algo profundamente arraigado dentro de você. Cada coisa se embeleza e se realiza ao ser o que é. Portanto, as plantas se embelezam quando realizam o que é próprio delas. São plantas, você rega, ela toma um pouquinho de sol, fica linda. Os animais se realizam quando são aquilo que lhes compete. Sobrevivem bem, com saúde, bem alimentados, procriam bem. Eles se realizam aí. O ser humano se realiza sendo humano. É um tipo de felicidade que nenhuma outra coisa pode nos dar. Coincidir conosco mesmo, naquilo que a natureza espera de nós. Ninguém pode nos dar, nem nos tirar esse tipo de felicidade. Essa tem que ser conquistada. Portanto, o futuro que a gente quer construir, que seja um futuro de humanidade, que seja um futuro de felicidade, de propósitos claros e de trabalhar de mãos dadas com a vida, tanto dentro de nós quanto à nossa volta. Parece que todos aqueles que passaram por esse caminho chegaram a essa conclusão. Cada um se realiza sendo aquilo que é, e nós temos que nos realizar sendo cada vez mais humanos. É isso que se espera de nós. Gosto muito dessa frase de um pensador do século passado, chamado Nilakanta Srihan. Quando houver um estado de mente e coração que independa de qualquer coisa que lhe seja externa para a sua realização, encontra-se em nosso interior a segurança, a alegria e a paz que se procura no exterior. Ou seja, quando você encontra a sua condição humana plena, a tua felicidade não depende de nada fora, depende só de você. Isso é a virtude da autonomia. Quando eu encontro a condição humana plena, eu sou autônomo e a minha felicidade já não depende de mais nada externo. E aí, como eu não dependo das coisas, posso ajudar as coisas que dependem de mim. Ou seja, vira o jogo, ao invés de estar querendo receber a proteção, eu a dou. Ao invés de querer estar sendo atendido nas minhas feridas, eu curo, eu cuido das feridas, eu trabalho para a vida, me torno um agente da vida. Para mim, isso seria uma boa visão desse futuro que nós queremos construir. E eu espero que isso traga boas reflexões para vocês. Sempre gosto de dizer essa frase que a gente usa muito em Nova Acrópole: só é útil o conhecimento que nos torna melhores. Ou seja, que esse conhecimento leve vocês a alguma reflexão, que os permita estabelecer de uma maneira mais sólida um propósito, um sentido de vida, uma busca de valores que possa realmente caracterizar uma vida humana. E é isso que eu tinha que trazer para vocês. Agradeço muito. Muito obrigada pela presença de todos. Muito obrigada. Muito obrigada a todos. Agora me parece que temos espaço para 3 perguntas. Alguém tem alguma pergunta? Olá, Lucilena, grata por tanta sabedoria hoje, estou muito feliz de estar aqui. A minha pergunta é sobre o seguinte: em algum momento na sua explanação você comentou sobre canalizar a vontade, e então isso me deixou... Oi? Assim. Isso me deixou curiosa, o que você quis dizer com canalizar a vontade? Vontade, segundo a tradição indiana, é aquilo que de mais divino você tem. Eles chamam de Atma, é o ápice do ser humano. Onde há uma vontade, há um caminho. Vontade é um poder de realização. A gente costuma conhecer como força de vontade, né, no Ocidente. É um poder de realização que onde há uma vontade, há um caminho. É uma força poderosa, que quando você a canaliza através da disciplina, através do treino, você vai se tornando cada vez mais dono das circunstâncias e não um fruto delas. Cada vez mais capaz de determinar o seu caminho. Diz-se que a nossa vontade ela é canalizada quando você tem decisão no plano mental e perseverança e constância no plano físico.
Entendem isso? Eu quero ser um ser humano, eu quero ser uma pessoa íntegra. Plano mental definido, e no plano físico sem pressa e sem pausa, ritmo, uma disciplina inexorável. Se eu quero te deter, tem duas coisas que eu posso fazer: quebrar o seu ritmo, te segurar no plano físico. Você vai ficar chateado comigo, irritado, vai perder um pouco o ritmo, mas você recupera. Mas eu posso fazer uma coisa muito pior: entrar no seu plano mental e dizer: será? Será que vale a pena você ser tão íntegro assim? Olha que no mundo atual ninguém é. Você vai ganhar alguma coisa com isso? Não tem um jeito melhor de você levar a vida? No que você para me ouvir, já era tudo. Por isso que o fundamental é que a gente tenha uma decisão clara a respeito da nossa identidade. Que tipo de ser humano eu quero ser? E não deixe pairar dúvidas sobre isso. Sobre os meios, sim. Sobre os fins, nunca. Porque isso nos debilita. E a canalização da vontade é feita dessa forma. Disciplina, sem pressa e sem pausa. E uma decisão firmada no plano mental. Certo? Obrigada. O que mais, gente? Ainda temos mais duas. Mais alguém? Bom, eu acho que não vai ter mais perguntas, então. Bom, então eu agradeço a presença de todos vocês e desejo a todos um Natal maravilhoso. Natal tem o simbolismo do nascer, que renasça alguma coisa em nós e que a gente possa realmente começar um ano novo renovado, ou seja, com uma nova disposição de vencer, polir arestas, vencer dificuldades e sair do ano que vem maiores do que entramos. Que vocês possam fixar isso como meta, de tal maneira que comparem um Réveillon com o outro e se sintam seres humanos melhores. Desejo de todo o coração um Feliz Natal e um ótimo Ano Novo. Mais uma pergunta. Pode ser uma pergunta. Oi. Dentre você citou como exemplo de tutorial seriam os estoicismos e o estoicista, e talvez houvesse outros bons tutoriais que você gostasse de citar no contexto desse tema aqui, porque a filosofia é muito ampla, então começar assim no nada, eu não sei qual outro tutorial pegar. Quais seriam os bons inícios fora o estoicismo? Bom, se você perguntar para um padeiro o que você precisa para ser feliz, ele vai te dizer: coma mais pão, meu filho. Você está falando com uma filósofa. Pois é, por isso. Então, logicamente, eu vou te recomendar aquilo que mais me inspirou. Eu recomendo Platão, eu recomendo Khalil Gibran, eu recomendo o estoicismo, todos os 3 autores do estoicismo, Sêneca, Epíteto e Marco Aurélio. Acho que aí você já tem uma boa coleção para começar. Tem muitas outras coisas interessantes, mas por aí, dentro da filosofia, você tem uma inspiração infinita. Se eu fosse Robinson Crusoe e ficar sozinha numa ilha e só pudesse levar um livro, eu levaria a República de Platão. É maravilhosa. Tem muita coisa importante aí para ser aprendida. Então, eu acho que, do ponto de vista da filosofia, aí já é um bom começo. E só para complementar, você citou um livro no início da palestra que te inspirou bastante, e eu não peguei o nome do cidadão. Steven Pressfield. É um livro que foi publicado no Brasil com o nome de Como Superar Seus Limites Internos, por causa do meu curso. Tá. Eu descobri esse livro, comecei a fazer palestra dele, e quando eles publicaram com o título do meu curso. É muito bom esse livro, muito interessante. Obrigado. Bom, agora eu acho que acabou mesmo, né? Então lembrem daquilo que Gibran dizia, que o crepúsculo não nos pegue no mesmo lugar que nos recebeu o amanhecer. Eu acho que ele pediu demais, né? Do crepúsculo, do amanhecer para o crepúsculo, a gente mudar tanto assim é difícil. Mas de um ano novo para o outro, a gente pode programar de sair um ser humano maior e melhor, com certeza. Eu desejo isso a vocês. Um abraço a todos.
Pessoal, quem tiver vontade de tirar foto com a Lucilene e não teve oportunidade antes da palestra, ou algum autógrafo, enfim, ela vai reservar mais 5 minutinhos para a gente. Obrigada.